Paz, irmão, capoeira. Estamos aqui para trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração. A questão é a seguinte: eu tenho visto aí os vídeos de alguns capoeiristas, de um pessoal aí da capoeira, ensinando como nós devemos fazer, nós capoeiristas devemos fazer para ganhar dinheiro com a capoeira, para ter uma vida de qualidade somente dando aula de capoeira, somente ensinando capoeira, trabalhando com a nossa arte. Bom, eu sinceramente vou expor agora aqui a minha opinião, certo? É minha opinião. Eu acho assim, a realidade é uma só. Viver de capoeira com qualidade de vida aqui no Brasil, repito, aqui no Brasil, viver de capoeira é privilégio de muito pouca gente, de uma minoria de minorias, certo? Mas por quê? Bom, a questão é muito mais profunda. Eu vou trabalhar aqui superficialmente, por cima da superfície. Dá para aprofundar muito mais, mas nós não vamos ter tempo para isso. Para a gente entender o porquê que viver de capoeira no Brasil é privilégio de minorias de minoria, de muito pouco, de cada 10, um consegue, nós temos que ir um pouquinho para a história deste país. A questão é assim, em traços rápidos. O Brasil, ele não é como outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e os outros países de Europa. Que, por exemplo, lá juntou uma quantidade de pessoas, um monte de pessoas com uma linha de pensamento, certo? E em cima dessa linha de pensamento se criou uma nação. Todos pensam daquela forma. Então são todos com uma linha de pensamento. E aí se criou a nação. Da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, do país da Europa, certo? No caso do Brasil não foi assim. No caso do Brasil, isso aqui era uma rota. Vamos falar dos descobridores, que são os portugueses. Era uma rota. Os caras queriam ir para a Índia. Passaram no meio do caminho, viram terra, falaram: olha lá, vamos lá, olha lá tem terra, vamos ver o que que é, vamos ver o que que dá. Quando entraram, encontraram os índios que estavam aqui. Viram que tinha boa terra, boa madeira, dava para plantar cana de açúcar, tinha ouro, tinha prata, né? Um lugar próspero. O Brasil era um lugar próspero. Os caras perceberam isso, os portugueses. Acharam os índios. Tem muita gente que enche a boca a dizer: ah, os verdadeiros brasileiros são os índios. Mas é o seguinte, se você for estudar um pouquinho mais profundo a história, vocês vão ver que os índios, que não eram índios, porque os caras acharam que tinham chegado nas Índias, por isso que chamaram de índios, na verdade eram aborígenes. Então é o seguinte, os índios já vieram de algum outro lugar, então os caras também tinham invadido. Mas isso é história para outro vídeo, beleza? Bom, aí o que aconteceu? Os portugueses não chegaram aqui dizendo: ó, vamos criar um Brasil, que essa terra é muito boa, tem riqueza, tem isso, tem aquilo. Não, os caras viram que tinha, chegaram aqui e foram querendo explorar. Como estavam os índios, alguém tinha que botar a mão na massa, alguém tinha que trabalhar. Então aí os caras decidiram que os índios iam fazer isso. Só que os índios não quiseram fazer, preferiam morrer do que botar a mão na massa. Então o que aconteceu? Os caras foram buscar os africanos. Os africanos vieram contra a sua vontade. Já sabemos como é que eles vieram como escravos nos navios negreiros, certo? Bom, beleza. Então nós temos aqui no Brasil 3 povos que vieram, que estão aqui sem nenhum sentimento de nação, sem nenhuma linha de pensamento de nação, certo? Os índios, que estavam aqui e foram massacrados, os caras ficaram com raiva, não quiseram saber de nacionalidade nenhuma.
Os portugueses que não tinham nenhuma intenção de povoar, simplesmente vieram para ver o que tinha, acharam um monte de riqueza e resolveram ficar e explorar, mas a nação deles era Portugal, o sentimento, o coração deles estava lá. E depois vieram os negros africanos como escravos, que esses realmente não tinham nenhum sentimento de nação, porque a nação deles tinha ficado para trás, do outro lado do oceano, beleza? Bom, então temos 3 povos, sem sentimento de nação. Quando acaba a escravidão, entre aspas, que até hoje não acabou, mas vamos deixar por aí, a mão de obra escrava, negra, africana, parou. Então o que aconteceu? Vieram os imigrantes europeus para cá, que, vamos ser sinceros, desculpe se eu ofendo alguém, mas os caras vieram fugindo da realidade deles, que era guerra em cima de guerra, para se esconder na realidade do Brasil. A maior prova disso é que os imigrantes italianos, francês, alemão, ucraniano, polonês, todos os que vieram para cá, tem gente desses que vieram aqui, criaram filhos, tiveram filhos, tiveram netos, até bisnetos. Os caras têm 90 anos no país e o pensamento deles, o sentimento deles estão lá no país onde eles deixaram. Nunca deixaram de amar aquele lugar, onde eles saíram de lá por causa de guerra, certo? Então eles não vieram aqui para criar uma nação, eles vieram aqui porque precisava vir, certo? Bom, entre esses 4 povos que nós comentamos até agora, dessa união toda, saíram os brasileiros. Eu, você e todo mundo. Então, culturalmente, nós não aprendemos a amar o nosso país. Porque esses povos, eles não amavam o Brasil, eles vieram aqui porque cada um tinha um motivo para vir. Assim, uns foram obrigados, aliás, todos foram obrigados a vir, certo? Só os portugueses vieram para descobrir, o resto veio porque era obrigado a vir, não tinha outra saída. Beleza. Bom, nós somos resultado desse pensamento, nós somos resultado desses povos que vieram para cá. É por isso que o brasileiro, o pensamento do brasileiro é que sempre a grama da casa do vizinho é mais verde que da minha casa. Sempre o carro do vizinho é mais bonito que o meu, né? Se você tirar uma radiografia, né, do saco do americano, por exemplo, você vai ver a mão do brasileiro lá. Porque tudo aqui no Brasil é Estados Unidos. Porque é americano, porque é americano, porque é americano, né? Que manda no mundo, não sei o que manda isso, que aquilo lá. Todo mundo quer ir para Miami, todo mundo, não é isso? O pessoal, os políticos, metem a mão na grana e aonde eles colocam o dinheiro? Para fora do Brasil. Eles não investem, né? Eles roubam e mandam para fora, eles não botam aqui dentro. Então você veja só, nós temos esse sentimento de inferioridade, de que sempre o outro é melhor. Tem um mestre capoeira muito famoso, que eu concordo com uma frase que ele disse assim, os brasileiros precisam aprender a ser brasileiros. Uma grande frase, uma grande verdade. E aí você me pergunta o seguinte, o que a capoeira tem a ver com isso? O que ganhar dinheiro com a capoeira tem a ver com isso? Tudo. Porque a capoeira, ela está inserida nesse contexto histórico do país, certo? A capoeira, ela nasceu no Brasil, ela é uma arte brasileira, ela é uma arte de Deus. Deus é quem criou a capoeira, como todas as artes são obras de Deus. Mas digamos, ela apareceu no Brasil, ela é autenticamente brasileira. Então, obviamente, se ela é de um país que não tem sentimento nacionalista, sentimento de nação, ela vai também não ter, ela não vai ser valorizada como deveria ser, porque ela é brasileira, certo? Então, claro, um capoeirista vai ter uma dificuldade tremenda de sobreviver de uma arte brasileira como a capoeira no Brasil, porque aqui no Brasil, tudo que é feito no Brasil não é valorizado
pelo brasileiro, é valorizado pelo de fora, mas aqui não. Você vê que lá fora, na Europa, Estados Unidos e por aí afora, tem capoeirista vivendo de capoeira, com qualidade de vida, comprando carro, comprando casa, mantendo a sua família, né? Sendo provedor da sua casa através do dinheiro que ganha da capoeira. Aqui no Brasil, isso, eu repito, é privilégio de minorias, minoria de minoria, certo? De cada 10, um consegue. E olha lá, se não é meio, beleza. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: essas propostas que foram colocadas para sobreviver de capoeira, como se aperfeiçoar, fazer curso, contratar mestres especialistas em criança, em acrobacia, em luta para dar curso, é bom. Tirou um pouco daquela questão assim esses livros que a gente compra em livraria de aeroporto, né? 7 princípios para enriquecer, 10 princípios para você fazer fortuna, para você ganhar dinheiro, né? Meio isso, lembra meio isso, mas não está fora de contexto. Só que a maior coisa a fazer é mudar a metanoia, fazer uma metanoia, é mudar o sentido de pensamento sobre a cultura brasileira. Porque a gente vem de uma cultura onde o Brasil não tem sentimento nacionalista. O de dentro não vale, o que vale é o de fora. A gente aprendeu isso desde pequeno. Nossos pais, os nossos avós, os nossos pais, nós, e capaz que a gente vai ensinar isso para os nossos filhos. Eu vou fazer o possível para não acontecer isso. Eu espero que você também possa mudar o teu pensamento, se avivar e mudar essa forma de pensar sobre o Brasil. Você está entendendo? Para que a gente possa mudar isso, pelo menos que os nossos filhos possam mudar, que as futuras gerações possam mudar. Então, daí eu acredito que o capoeirista realmente vai poder viver de capoeira com qualidade de vida, ganhar um dinheiro, comprar carro, casa, manter, passear com a sua família, não só para eventos de capoeira, mas passear com a sua família em lugares diferentes. Tem dinheiro para isso, porque ele vive de capoeira. Porque os capoeiristas, tem muito capoeirista aí que até ganha algum dinheirinho com capoeira, mas é do lado. Ele tem a profissão dele, tem o trabalho dele, e do lado ele dá aula de capoeira e ganha um dinheirinho, acrescenta na sua renda mensal, né? Que inclusive é o meu caso, né? Eu tenho a minha profissão, eu tenho meu trabalho e também dou aula de capoeira. Então eu somo as duas rendas e vou vivendo, vou trabalhando de dia para comer de noite. Mas quem vive só de capoeira é minoria das minorias. Essa é uma realidade. E enquanto não mudar o pensamento, o sentimento nacionalista, enquanto o brasileiro achar que capoeira é coisa de maloqueiro, que porque é brasileiro não vale, realmente vai ser muito difícil sobreviver, viver de capoeira. Não sobreviver, viver de capoeira, com qualidade de vida. Esse é o meu pensamento. Me desculpe se eu feri e magoei alguém, não é a intenção, né? A palavra de Deus diz que tudo que fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. E eu estou fazendo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.